Olá a todos, estamos juntos para falarmos de repercussões do diabetes materno para o neonato em termos de questões, em formas de questões. Uma paciente de 38 anos, obesa multípara, descobriu-se grávida aos 4 meses de gestação. Como era uma gravidez não desejada, demorou para iniciar seu pré-natal. Em sua primeira consulta, pré-natal, apresentava idade gestacional pela última menstruação de 26 semanas, com fundo de útero medindo 27 centímetros. O médico, além dos exames de rotina pré-natal normal, solicitou o teste oral de tolerância à glicose com sobrecarga de 75 miligramas de destrozol. Os seguintes resultados foram encontrados: glicemia de jejum 100, primeira hora após sobrecarga 190, 2 horas pós sobrecarga 143. Acima de 140, ela tem uma intolerância à glicose. Durante o resto do pré-natal e a despeito das orientações médicas, a paciente não aderiu a uma dieta equilibrada, ainda que o Doppler da umbilical não tenha apresentado alterações significativas. Considerando esses resultados, a que risco esse feto está sujeito? Macrosomia, espinha bífida, agenesia sacral, má formação do tubo neural. Ela teve um teste de tolerância oral à glicose alterado. Então, por isso, risco de fazer hiperglicemia durante a gravidez. Isso leva a uma hiperglicemia do feto, já que a placenta não é filtro para a glicose passa livremente. O feto produz a sua própria insulina a partir de um determinado momento, e a insulina é um hormônio anabolizante. Esse feto vai nascer grande, gigue, macrossômico. E quando nasce? Letra A. E quando nasce, aquele aporte de glicose é suprimido de repente e ele está sujeito, tendo insulina alta e pouco aporte de glicose, sujeito a hipoglicemia na fase neonatal. Recém-nascido, filho de mãe diabética, nasceu de parto vaginal, peso 1.900, dum de 38 semanas. Muito pequeno, né, para uma criança a termo. As condições de nascimento regulares, frequência cardíaca menor que 100, respiração irregular, choro fraco, flácido, cianose generalizada. Ao aspirar as narinas, esboçou careta. Olha o apigar dessa criança. Frequência cardíaca menor que 100, só um de marcação. Respiração irregular com choro fraco, mais um, 2. Flácido, marca 0. Cianose generalizada, 0. Esboçou careta. Apigar 3, marca 1 na careta. Após a aspiração, administrado oxigênio sob máscara, respondendo com aumento da frequência cardíaca, melhora do padrão respiratório do tônus muscular, permanecendo com cianose apenas em extremidades. Então, qual é a condição clínica do recém-nascido antes e depois da oxigenoterapia? Inicialmente, ele tinha um quadro de asfixia. E depois, ele reverteu esse quadro com ventilação e oxigênio, no caso. Os últimos protocolos já apontam para uma resposta boa apenas com a ventilação com pressão positiva, ainda sem o oxigênio. Qual é a classificação desse recém-nascido segundo Lubitschenko e colaboradores? Lubitschenko e colaboradores, aquela curva de peso de nascimento observado em relação à idade gestacional. A criança pode ter um peso de nascimento pequeno para a idade gestacional, se está abaixo da linha de 10% do percentil do peso para aquela idade gestacional. Se o percentil fica entre 10 e 90 do peso em relação à idade gestacional, é adequado para a idade gestacional, e se acima do 90, grande para a idade gestacional. Essa criança, a termo, pesando 1.900, é pequena para a idade gestacional, mas vamos botar na curva. Está lá, ó, com 38 semanas, 1.900 gramas. 1.900 gramas. Ele está abaixo desse percentil último, que é o percentil 10. Então, abaixo dessa linha, abaixo do percentil 10, na curva de Lubitschenko, ele é pequeno para a idade gestacional, PIG. Repercussões da doença materna no recém-nascido, no filho de mãe diabética. Descreva. Principal problema, hipoglicemia. Mas a gente também pode ter hipocalcemia, hipomagnesemia, macrosomia, cardiopatia congênita, tudo relacionado ao diabetes materno. Então a gente pode ter destaque, hipoglicemia e também outras alterações no caso eletrolíticas, hipocalcemia, hipomagnesemia, macrosomia,
Cardiopatia. Interessante que o filho de mãe diabética, durante a gravidez, ele pode ter uma insulina aumentada às custas do diabetes mal controlado materno, e a insulina é um contrarregulador do corticosteroide, que é fundamental para a formação do surfactante. Então, essa criança pode ter também uma deficiência de surfactante não esperada para aquela idade gestacional. Então, o desconforto respiratório é uma alteração possível. Outras, má formação do sistema nervoso central, síndrome do colo esquerdo hipoplásico, tudo isso é mais frequente em filhos de mães diabéticas. Elabore a profilaxia para o distúrbio metabólico mais frequente no filho de mãe diabética. Qual é esse distúrbio? Hipoglicemia. Como é que a gente vai lidar com um recém-nascido de mãe diabética? A gente vai acompanhar a glicemia plasmática de forma regular, a fim de prevenir ou surpreender uma hipoglicemia e tratá-la imediatamente. Então, nasceu um filho de mãe diabética. Como é que eu controlo a hipoglicemia? Se ele está assintomático, não tem clínica de hipoglicemia, qual seria essa clínica? Alteração do nível de consciência, diminuição do nível de consciência, torpor, até coma às vezes, convulsões, apneia, tudo isso pode acontecer, sudorese, mas ele está assintomático. Fiz a glicemia plasmática entre 25 e 45. Eu espero para o neonato no mínimo 45. Está abaixo de 45, entre 25 e 45, mas ele é assintomático, vamos tentar alimentar ele precocemente, preferencialmente com leite materno, e repito a glicemia em meia hora ou 1 hora no máximo. Agora, se ele, depois de 1 hora, se ele tem uma glicemia menor que 25, ou se ele mantém entre 25 e 45, eu vou ter que entrar em ação. Se ele mantém esse valor depois da alimentação, entre 25 e 45, eu tenho que colocá-lo na hidratação venosa e manter o aleitamento, manter a alimentação. Se esse valor ficou menor do que 25, eu passo para o quadro seguinte. Ou menor que 25 ou sintomático, não é só colocar na veia, é fazer também um bolos de glicose, com 200 miligramas por quilo de glicose, que corresponde a 2 ml por quilo de soro glicosado a 10%. E aí, depois do bolos, eu faço uma HV de manutenção. Então, vou voltar aqui. Se ele é assintomático entre 25 e 45, eu alimentei precocemente, ele manteve entre 25 e 45 a glicemia, eu começo uma hidratação com uma taxa de infusão de glicose, a TIG, né? Taxa de infusão de glicose, em torno de 4 a 6, e mantenho a alimentação. Mas eu não faço bolos, ele não é sintomático. Mas se ele for sintomático, ou se independente de ser sintomático, a glicemia é menor do que 25, aí eu tenho que fazer bolos. Um flush de glicose, para subir rapidamente essa glicemia, e depois mantenho com uma HV com uma TIG de 6 mg quilo minuto. Começo a alimentação enteral o mais rápido possível, mais precocemente possível, ainda preferindo o leite materno, e repito a glicemia em 30 minutos. Agora, não estou conseguindo manter a glicemia acima de 45. O que eu posso fazer? Aumento a TIG, essa taxa de infusão de glicose, de 2 em 2, podendo chegar até 12. Uso corticoide. Lembra que o corticoide, hidrocortisona ou prednisona, é hormônio contrarregulador de quem? Da insulina. Essa criança tem hipoglicemia por hiperinsulinemia. Então faço corticoide, entro com corticoide aqui para tentar abaixar a insulina, é a gangorra. Contrarregular. Glucagon também estimula o aumento da glicemia. Nos casos de hiperinsulinemia persistente, como doenças como a nesidioblastose, o diazóxido, que atua nas células beta-pancreáticas, diminuindo a secreção de insulina, pode ser uma ideia. E tumores secretores de insulina ou a própria nesidioblastose. Pode ser que eu tenha que chegar a uma solicitação de uma pancreatectomia para diminuir a insulina. Detalhe que ela não é total, subtotal, porque se for total, sai da hipoglicemia e vira diabético. Isso a gente não quer. Quando a hipoglicemia é sintomática, o Nelson, nossa grande referência para provas, nossa bíblia pediátrica, diz que essa dose de 200 mg por quilo de glicose venosa, feita em bolos, na hipoglicemia sintomática,
Quando há convulsão entre os sintomas, essa dose deve ser dobrada de 400 miligramas por quilo, ou seja, 4 ml do soro glicosado a 10% e manter depois com uma TIG de 8. Então, o diagnóstico e tratamento da hipoglicemia, a gente pode usar essa tabelinha aqui do Ministério da Saúde, que é um resumo dos slides anteriores. Assintomático. Vou para a glicemia plasmática. Está entre 25 e 45. Alimento. Glicemia plasmática. Ficou acima de 45. Vamos manter a alimentação. Beleza. E vou ver em meia hora a 1 hora. Mas, alimentei. E a glicemia não ficou acima de 45. Ficou entre 25 e 45. Ainda assintomático. Boto na hidratação sem fazer bolos. Ele está entre 25 e 45 e é assintomático. Boto na hidratação e vou acompanhando a glicemia e mantendo o leite. Mas, se depois da alimentação ela caiu para baixo de 25, ou se desde o início era menor do que 25, ou havia sintomas, aí eu já parto para o bolos inicialmente e vou mantendo o leite enteral e checando glicemia com regularidade. Se após 24 horas mantenho a glicemia acima de 50, eu vou reduzindo a TIG gradativamente. Se a hipoglicemia é persistente ou recorrente, nossas opções: aumentar a TIG até 12, ou ainda fazer corticoide, hidrocortisona, prednisolona, diazóxido, pensar até numa pancreatectomia subtotal. Ok? Até a próxima.